Senhor, nós exaltamos, nós louvamos o Teu santo nome, Pai, nós estamos muito felizes porque o Senhor tem cuidado de nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado pelos milagres que o Senhor tem operado aqui nessa casa, na vida das pessoas, nas famílias, nós te louvamos e te agradecemos por isso. E nesse momento, Pai, nós te pedimos uma vez mais que o Seu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações. Pai, nós não aceitamos sair desse ambiente da mesma maneira que nós chegamos. Pai, não existe nenhum ambiente onde o Espírito Santo está, onde a presença de Deus está, que não mude os corações. Pai, a Sua própria palavra diz que apenas o Espírito Santo pode convencer o homem. E, Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que a Sua palavra nos exorte, a Sua palavra nos confronte, a Sua palavra nos ame e a Sua palavra nos ensine aquilo que nós precisamos aprender. Que a Sua palavra nos convença daquilo que ainda a gente não se convenceu e não compreendeu. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que pessoas possam ser tocadas aqui. Eu declaro em nome de Jesus que qualquer força das trevas caia por terra, qualquer plano do inimigo para trazer cansaço, distração, eu declaro em nome de Jesus que caia por terra. Eu quero declarar, Pai, uma proteção sobre a família de cada um que está aqui. Eu quero declarar uma proteção sobre a vida de todos que estão em casa assistindo, participando desse culto pela internet. Nós declaramos proteção sobre as famílias, sobre as casas, sobre os carros, em nome de Jesus. Traz, Pai, paz aos corações. Em nome de Jesus, fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Alguém está animado, gente? Eu estou animado. Ontem a gente teve um tempo especial como Ministério de Música. A gente esteve numa outra igreja ministrando. Foi um tempo muito maravilhoso. Foi bom, né, Marrom? Foi tremendo. Teve um tempo de palavra lá e é muito interessante que Deus tem nos levado a pregar e ministrar em outros lugares, mas a gente que sai mexido, a gente que sai aprendendo mais e crescendo mais e fazer isso é maravilhoso. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu quero compartilhar um pensamento, uma palavra rápida, e quando eu falo que é rápida, vocês sabem que é rápida, é ou não é, gente? Meu pai às vezes fala que é rápido, ele dá uma esticadinha maior, mas ó, eu vou conseguir cumprir o horário em nome de Jesus. Se o Espírito Santo quiser que avance um pouco, tudo bem também. Eu iria, na verdade, dar sequência, era a última mensagem de uma série de mensagens que a gente estava trazendo sobre fé. Eu vou dar uma pausa sobre isso. Eu quero compartilhar algo que é bem importante para a gente entender e compreender, para que faça sentido as outras duas séries de mensagens que a gente vai trazer aqui. Amém? Se você quer anotar, você que anota, se você está em casa aí também, vai anotar o título dessa mensagem, você pode colocar aí. Se mova na terra pelos sinais dos céus. Se mova na terra pelos sinais dos céus. Aleluia? Aleluia, glória a Deus. A gente vai utilizar aqui um texto base, conforme quase todas as vezes a gente faz isso. A gente pega um texto, a gente discorre versículo a versículo, e é um texto muito importante, ele traz muitos fundamentos para a minha vida e para a sua vida, para a Igreja de Cristo, e nos ensina que, embora nós estejamos vivendo nesses dias complicados, embora nós estamos aqui nessa terra vivendo, os céus precisam determinar e dar os sinais da maneira que nós devemos nos mover. Amém? Então, repita assim comigo. O céu precisa me dar um sinal antes que eu me mova. Amém? Então, a gente precisa ter... o céu é o nosso GPS. Amém? A gente precisa se mover baseado naquilo que o céu está falando. E é isso que eu quero compartilhar de uma forma breve. Eu acredito que vai falar, Deus tem algo para falar com você e essa palavra vai falar com você e com todos que estão aqui, amém? Então, o texto básico que a gente vai utilizar está lá em Números, capítulo 9, do versículo 15 a 23. A gente poderia ler todo ele, mas eu vou me ater aqui no versículo 15 ao 23 de Números, capítulo 9. Números, capítulo 9, versículo 15 a 23. Amém?
Aqui a gente vai entender um pouco e descobrir a única maneira que eu e você temos de atravessar os desertos das nossas vidas, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, esse é um texto bíblico bem conhecido. Então, você que já leu algo sobre a nuvem de glória, você que já estudou algo sobre o tabernáculo de Davi, se você já estudou alguma coisa sobre os israelitas iniciando a sua jornada para sair do Egito e ir para a terra prometida, você vai entender bem o que eu vou querer compartilhar aqui com você. E esse texto fala sobre isso, a nuvem sobre o tabernáculo. Então, quero ler do versículo 15 ao 23, e você pode acompanhar aí. Só um pouquinho. Amém. O texto diz assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levanta de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam. E também conforme a ordem do Senhor, eles partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, eles partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Neste meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Então, queridos, a vida cristã é uma jornada por diferentes terrenos e caminhos. O que a gente vai entender aqui? Fica muito claro, lendo esses versículos, que aquele povo, os israelitas, eles se moviam e faziam aquilo que eles deveriam fazer apenas depois de escutar um sinal e receber um sinal do céu, amém? Vocês conseguiram compreender isso? E isso é muito importante. Isso é tremendo. E aí, já teve até uma outra mensagem lá da época da pandemia, que a gente falou sobre a nuvem de glória. E esse texto fala do seu destino profético. Esse texto fala e nos ensina, a gente consegue extrair fundamentos para as nossas vidas. Pare para pensar, comece a analisar. Lembra aí uns anos atrás que não existia o GPS? Lembra quando não existia o GPS? Eu sou dessa época quando não existia o GPS. Então lembra, né? Você pegava o seu carro ou você precisava pegar um ônibus para ir em algum lugar e pelo menos aqui tinha aquela lista, né? E que mostrava um mapa de Curitiba e os bairros e os caminhos. Quem é desse tempo, gente? Você lembra bem, né? Rapaz, eu fico imaginando a facilidade que nós temos com o GPS, né? Você vai lá, coloca o endereço, já dá a melhor rota. Até um tempinho atrás dava uns tilt, aí, uns bug, né? Mas os aplicativos estão melhorando e realmente é uma facilidade para nós, sim ou não? Quando você precisa de um lugar que você não conhece, normalmente alguém pergunta, você já foi nesse lugar? Aí você fala, não, mas naturalmente você pensa, é só jogar no GPS e vai me levar, pelo menos quase com segurança, aquele destino. E isso faz parte das nossas vidas, sim ou não? Completamente. O GPS ele é fundamental para muitos mecanismos funcionarem hoje e para trazer serviços para nós. Eu tenho um hobby, eu gosto muito de pescar, e eu já pesquei no alto mar, ainda esse ano eu vou pescar, né, Marcelo? Nós vamos pescar na Amazônia, é um hobby que eu tenho, eu gosto muito de pesca esportiva, e uma das características dos barcos de pesca, pelo menos aqueles mais desenvolvidos, quando eles vão para o alto mar e grandes lagoas e rios, é que eles têm um sonar. O sonar nada mais é que um GPS, que ele vai traçar ali a rota perfeita e mostrar o caminho para onde aquele barco deve ir com segurança.
Alguém já ouviu falar em sonar, gente? Eu vou falar com vocês para que vocês estejam bem atentos aqui comigo, amém? Me dê de presente a atenção de vocês por alguns minutos. Eu vou olhando assim, eu quero a atenção de vocês para que vocês possam compreender. Então, o GPS, o sonar, ele traz uma segurança ali para o navegador, para aquele que está dirigindo. E para nós que somos filhos de Deus, para nós que somos discípulos do Senhor, o céu é quem precisa dar as coordenadas e nós devemos obedecer aos céus e seguir. Amém? É assim que precisa ser. Agora, se eu me movo não por aquilo que o céu está falando, não pela voz de Deus, não por aquilo que a palavra de Deus fala a meu respeito e aquilo que ela fala que eu devo fazer, eu vou me movimentar pela minha carne, eu vou me movimentar pela alma, eu vou me movimentar de uma maneira que talvez vai me colocar em maus lençóis. Eu disse aqui que a vida cristã ela é uma jornada de diferentes terrenos e caminhos. Eu e você, nós podemos caminhar em jardins, sim ou não? Nós podemos caminhar em jardins, nós podemos caminhar em campos, né? Em estradas, em montes, em vales. Agora, o caminho mais difícil é o deserto. Porque, veja só, a gente pode caminhar por um jardim, e jardim fala de um tempo de refrigério, de paz, de renovo, um tempo de descobertas e de beleza. Alguém já passeou por algum pomar, por algum jardim? Qual que é o sentimento, qual que é a sensação que você tem? O que toca a tua alma quando você está naquele ambiente? É um momento de paz, de descanso. Provavelmente não tem tantas construções em volta desse jardim, é ou não é? Até mesmo, né, Marcelo, quando vai para aquele terreno atrás da sua casa, cheio de árvores, ali é muita árvore, né? É um momento que te traz paz, aquele vento bate. É um tempo gostoso, isso reflete alguns momentos das nossas vidas, sim ou não? Então, pegue a história da sua vida, pegue a linha do tempo. Em algum momento da sua jornada, você já teve esses momentos onde parece que as coisas estão caminhando bem, você está em paz, está em segurança, né? O Espírito Santo vai falando com você e por você estar com a mente tranquila, o coração em paz, você vai tendo descobertas, sua vocação, você vai se desenvolvendo, a sua vocação vai empurrando você para o propósito e você está em paz e você começa a compartilhar a sua vida com os irmãos, mas chega um determinado momento da sua vida que essa estrada, o caminho muda um pouquinho. De repente, você está caminhando por campos. Você sai do jardim e vai para um campo. Talvez você está ali num jardim, né? E o Espírito Santo começa a desenvolver em você uma mente criativa. Deus vai te dando palavras, coisas maravilhosas. De repente você está num campo. Campo fala... Quem já fez bastante viagem aqui pelo estado do Paraná vai entender o que eu estou falando. Né? Os campos gerais. Eu gosto muito de viajar. A gente vai lá para Sengés, vê muito aqueles campos assim que parece que não tem fim. Aquela plantação. E campo traz isso. Ele retrata e ele lembra de um tempo de refrigério nas nossas vidas. Talvez na sua jornada você saiu de um lugar, de um jardim florido e maravilhoso e chegou nesse campo, que é um momento talvez que você não está desenvolvendo tantas coisas, mas talvez você passou um tempo de muita luta e Deus trouxe uma cura para você, uma libertação para você. Sabe quando você fala assim, irmão, eu estou passando um tempo de refrigério? Né? Parece que eu vejo algumas coisas ainda, não consigo nem enxergar, mas esse campo gera em mim essa paz, é um tempo de refrigério, de eu colocar as minhas emoções no Senhor, que Deus vai organizando as intenções do nosso coração, a nossa mente, o Espírito Santo vai tocando no nosso espírito, e chega um determinado momento da nossa caminhada que a gente está assim, é um tempo de refrigério. Eu costumo dizer que é um tempo que você precisa desenvolver a sua solitude. Amém? Repita comigo, solitude. A solitude, ela é muito boa. A solidão é ruim. A solidão é você lá sozinho, todo mundo te abandona, seus amigos te abandonam, seus pastores te abandonam, você está lá passando por problemas complicados, difíceis, e você está lá numa solidão terrível. E é isso que o inimigo quer, e muitas vezes ele leva pessoas a viver esse tempo de solidão. Agora, a solitude é completamente contrário. Você está tão bem resolvido com o Senhor, com as pessoas, com a vida, e Deus começa a te levar para alguns lugares que você vai desenvolver solitude. Ou seja, deixa eu ficar um pouco longe das muitas vozes que nós temos hoje para escutar o Senhor. Normalmente isso acontece
nesses ambientes que eu falei, você vai para uma praia, não é? Quem já fez aquela caminhada na praia, escuta, né? O barulho do mar, você vai para uma chácara, você vai para a serra, você vai para algum ambiente onde você tem um contato com a natureza, e a própria criação, a natureza começa a falar ao seu coração. Deus utiliza esses ambientes para gerar uma fé dentro do seu coração, para falar ao seu coração. Eu amo esses lugares. É um tempo que você está praticando solitude. Você se acalma, sabe? Você esquece um pouco da rotina e do celular e das mensagens do e-mail do trabalho e você começa a refletir. Esses ambientes são perfeitos para que haja uma reflexão, sim ou não? Amém? É maravilhoso, é maravilhoso. O problema é que o homem, é impressionante, Deus faz as coisas perfeitas. E aí o inimigo utiliza o homem para complicar tudo isso. Então você pega lá uma praia, às vezes você está lá no final do ano, seria um momento bom para você ter solitude e refletir. Quando você vê, tem muita bagunça, só foguete. Não é esse ambiente que eu estou falando não, gente. Estou falando de um ambiente de paz, de tranquilidade. Tem alguns lugares, até mesmo aqui em Curitiba, dependendo de onde você mora, você vai para a varanda da sua casa, você abre a janela, você olha o horizonte, você começa a praticar solitude ali. Sim, amém? Concorda com isso? É assim ou não é? Então, a nossa vida cristã, ela é uma jornada. De repente, você pode estar se encontrando hoje, caminhando por estradas. E estradas falam de um tempo de resistência. Amém? Então, talvez você saiu desse ambiente de solitude, sabe? De se esvaziar e deixar Deus falar com você. E Deus agora te transiciona, falou, agora pera lá, agora eu quero te levar para um lugar. E tem uma estrada, e a estrada fala disso. Se você pegar o seu carro e precisar chegar num outro lugar, você vai passar por lombada, você vai parar o seu carro, talvez alguém vai fechar você vai ter que estar muito ligado e frear bruscamente. De repente, dependendo do destino que você tem, você vai bem longe. Então, de repente, eu vou para Sengés, é pelo menos 3h30 dirigindo ali. Com uma paradinha, talvez, dá para fazer esse tempo. Mas é mais ou menos isso, né, pastor Hamilton? Então, muitas coisas acontecem, você tem que resistir, você tem que ficar firme até chegar lá, independente do que aconteça. Quando nós estamos indo para lá, chega um momento que tem um trecho que é só uma pista, é pista única. Rapaz, quando tem um caminhão na frente, tem 2, 3, é difícil, né, pastor? É difícil e são curvas muito íngremes, descidas, subidas e curvas muito fechadas, não é tão fácil ali de passar os caminhões. Mas isso fala de resistência. Tem um momento que chega na nossa vida que você está vivendo assim na sua caminhada cristã, numa estrada, e você tem que resistir e permanecer firme ali. Você já não está mais lá no jardim, talvez você já não está mais no campo, mas você está numa estrada, e é um tempo de resistência na sua vida. Se o jardim vai falar de um tempo de novas descobertas e beleza, os campos falam de um tempo de refrigério. Amém? Agora, as estradas falam de um tempo de resistências. Agora, na vida cristã, como é uma jornada, a gente tem diferentes terrenos e caminhos. Você pode se encontrar e chegar a um momento que você vai estar caminhando por montes. E isso fala de um tempo de escalar obstáculos. Montes fala disso. Os montes falam disso. Quando você estuda as escrituras, quando você lê, né, os montes, eles são utilizados para isso, são desafios. Então, montes fala de tempos difíceis, mas que você tem que perseverar. Mas você precisa entender que vai ter muitos obstáculos na sua vida. Tem alguém que enfrenta obstáculos aqui? Você está enfrentando obstáculos? Então, provavelmente, você está nesse período aqui, você está vivendo esse tipo de jornada, você está em diferentes terrenos, mas chegou um momento que você está ali, talvez, escalando montes, ultrapassando e pulando obstáculos. Lembra lá no primeiro retiro? Tinha lá aquele enduro lá embaixo, né? Parou aquele caminhão-pipa, jogava água e, nossa, foi uma bagunça. Aquilo ali foi feito um circuito de obstáculos. Alguns conseguiram concluir com êxito. A maioria nem foi e uma outra parte ficou pela metade. É difícil mesmo. Então, é assim na nossa vida, a gente tem obstáculos. Na nossa área sentimental, na nossa área financeira, enfim, em todas as áreas das nossas vidas. Cada um vive uma estação, cada um vive um processo, e uma coisa eu posso garantir para você, que Deus conhece o teu coração. Então talvez alguém está enfrentando uma luta muito grande na área financeira, mas talvez tenha alguma outra pessoa que está enfrentando uma luta muito grande, desafios grandes nas suas emoções.
Talvez tem pessoas desanimadas que perderam a sua fé, sem ter certeza de como as coisas vão acontecer no futuro, um tempo de incertezas, e isso fala de obstáculos, amém? Amém? Precisamos entender, nós que somos filhos de Deus e temos Deus como quem controla as nossas vidas, aonde nós dependemos do Senhor para todas as coisas, nós temos que entender que quando existe algum obstáculo, não é momento de parar, ou melhor, se você encontra um obstáculo, não é o momento de você retroceder. Um obstáculo, nós que somos filhos de Deus, nós enfrentamos, amém? Amém? Nós não podemos parar porque é um tempo de escalada e de obstáculo, é assim a jornada da nossa vida, amém? Chegará um momento talvez que você vai começar a caminhar por vales, e é muito mais desafiador. Se você já tinha obstáculos quando você estava caminhando ali pelos montes e escalando, vai chegar um determinado momento aí na sua jornada de fé que você vai talvez estar caminhando por vales, e caminhar por vales fala de tempo de encarar desafios. Te pergunto, você tem encarado desafios? Eu tenho encarado alguns, e já encarei bastante. Caminhar por vales fala de um tempo de encarar desafios. Mas glórias a Deus que independente desses terrenos diferentes que você possa estar hoje, nós temos um Deus que está conosco em todo o tempo, amém? O Deus que está lá naquele jardim, falando ao seu coração, te despertando para coisas novas, é o mesmo Deus que está lá no campo, no tempo de refrigério, e é o mesmo Deus que está ali com você no momento que você está escalando e ultrapassando os obstáculos da vida, aleluia, e é o mesmo Deus que está com você num momento talvez mais difícil e complicado da sua vida, quando você está vivendo e caminhando por um vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo e o teu cajado para me consolam. O consolo, tem momentos da nossa vida, gente, nesse tempo de vale, que a gente só precisa ser consolado. Não é um momento talvez que Deus vai te despertar para coisas novas, não é talvez um momento que Deus vai liberar algo novo, uma criatividade, não é um momento talvez de você praticar solitude, mas apenas o que você precisa é receber um consolo. Assim, olha, eu sei que está difícil, mas eu estou contigo. E assim é a nossa vida, gente. Não tem como a gente não acreditar que é dessa maneira. Aqui tem várias pessoas, tem muitas pessoas que estão em casa, e cada um está vivendo, talvez está caminhando por um desses caminhos e terrenos diferentes, sim ou não? Agora, o caminho mais difícil que a gente pode percorrer é o deserto, porque é um tempo de prática de fé. De todos esses terrenos diferentes, na nossa jornada de fé, na nossa jornada cristã, o deserto talvez é um dos momentos mais complicados que a gente vai viver, e é um dos terrenos mais difíceis da gente passar, sim ou não? O caminho mais difícil é o caminho do deserto. E eu posso falar para vocês que, embora seja talvez um dos caminhos mais difíceis que a gente vai percorrer, é a maneira que Deus quer nos ensinar muitas coisas. E talvez é nesse ambiente onde Deus vai desenvolver dentro de nós, e vai nos ensinar as coisas que Ele precisa ensinar. É a forma mais pedagógica de Deus trazer uma maturidade para nós, nos ensinar aquilo que nós precisamos, e a gente vai aprender muitas coisas. E o mais importante no tempo de deserto é o desenvolvimento da sua fé. Amém? Amém? A gente tem falado muito sobre isso, gente. Nós não podemos ser homens de pequena fé, mas nós temos que ser homens e mulheres de muita fé. E se tem um ambiente onde a sua fé vai ser desenvolvida, é no deserto. Alguém já passou por deserto aqui, gente? Eu me lembro muito bem do deserto que nós passamos como família. E ali foi o momento que eu posso falar para vocês, que Deus mais nos ensinou e estabeleceu fundamentos do reino, que jamais podem ser desobedecidos e quebrados, princípios e fundamentos. Foi o momento que a gente mais se desenvolveu, foi o momento que a gente mais aprendeu, gente. Aleluia, aleluia.
Você pode estar vivendo em qualquer um desses caminhos aqui, e todos eles são maravilhosos, e Deus vai nos ensinar coisas, mas o deserto é o lugar onde mais a sua fé vai ser desenvolvida, porque um deserto, todo mundo aqui sabe, eu não preciso ilustrar o que é um deserto é como se você estivesse caminhando num lugar com areia e você não vê mais nada em volta. Sabe o que o deserto fala de um lugar onde você está, que muitas vezes você não tem com quem recorrer, você precisa de uma ajuda, e o próprio Deus permite que algumas pessoas não estejam próximas de você, porque senão você não vai conseguir receber e aprender aquilo que Deus quer ensinar para você. Eu me lembro muito bem, eu posso utilizar uma experiência nossa de vida, meu pai já falou algumas vezes isso aqui na igreja, que, poxa, um ciclo de amigos e de pastores e comunhal com a igreja de Curitiba, do Brasil, e naquele momento de deserto, a sensação que tinha é que todo mundo se esqueceu da gente. Mas não é porque a gente fez alguma coisa de errado para eles, não é porque eles não gostavam mais de nós, mas é porque eram homens de Deus, e Deus mesmo falou com eles, deixe eles um tempo, eles precisam aprender algumas coisas. E é impressionante que quando Deus falou diretamente com meu pai, que o tempo de deserto tinha acabado, mais ou menos 4 anos e meio, na semana seguinte é como se nada tivesse acontecido. Os amigos, os pastores voltando a conversar normalmente, falando conosco, telefonando, e a gente vê que realmente Deus, Ele permite sim, que muitas vezes nós venhamos viver um tempo de deserto nas nossas vidas. Então entenda, o deserto não é algo ruim. Meu pai sempre ensina isso. O deserto não é algo ruim. Aparentemente parece ser ruim, mas para nós que somos filhos de Deus, é o ambiente perfeito para Deus nos ensinar tudo aquilo que ainda a gente não conseguiu aprender e compreender da parte dele. O deserto é o melhor lugar para o desenvolvimento da nossa vida cristã, da nossa fé. Amém? Deus, Ele consegue... Porque o que acontece, queridos? Você está num ambiente onde você não consegue recorrer a ninguém. E essa é o grande dilema do homem. Você reconhecer realmente que Deus é o Senhor sobre a sua vida. E existe uma matemática que as pessoas muitas vezes fazem, pessoas que não têm a sua fé totalmente desenvolvida. Para algumas coisas, essa pessoa recorre diretamente a Deus. Para algumas outras coisas, ela vai confiar mais no limite do banco do que em Deus. Mas para alguma área da sua vida, ele deposita toda a sua confiança no Senhor, mas para uma outra área, ele vai confiar num network ou numa pessoa que ele conhece. E não é essa a realidade, não é isso que Deus deseja. Ele deseja ter um relacionamento conosco, onde eu tenho total dependência do Senhor. Ele precisa ser Senhor sobre a minha vida. Quando a gente canta, tu és o Rei dos Reis. Sim, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas Ele é Senhor da sua vida? Ele precisa ser Senhor sobre a sua vida. Ele precisa ser Senhor sobre as nossas vidas. Ele é o Rei dos Reis. Aleluia, aleluia. Então, embora seja uma palavra de confronto, é para trazer uma esperança no seu coração, porque talvez você está no deserto, e é desafiador caminhar no deserto, mas saiba de uma coisa, a cada dia que você dorme, acorda, vai passando pelos obstáculos, Deus vai desenvolvendo uma fé ainda muito maior na pessoa dele, aleluia, amém? Aleluia. Gente, não tem como a gente falar que nós somos filhos de Deus e a nossa fé é mais ou menos. Não, porque eu sirvo a Deus, eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Como está a sua fé? E fé, se a gente fosse conjecturar, ilustrar algo, é você caminhar numa estrada que ela está inacabada. Mas é você ter a certeza que quando você der o próximo passo, ela vai ser construída debaixo dos seus pés. Isso é fé. É não enxergar as coisas, mas ter uma certeza, uma convicção dentro de nós que vai acontecer. Aleluia, aleluia. Mas é uma fé genuína, gente, amém? Não é uma fé ancorada em homens. Não, eu tenho convicção, se aquela pessoa orar por mim, alguma coisa vai acontecer. É claro que é extremamente importante, é bíblico que você receba orações do presbitério, dos pastores, dos líderes.
áreas da sua vida, Deus vem e ativa algumas coisas na sua vida através de momentos proféticos, através de homens de Deus que liberam palavras sobre a sua vida, palavras que trazem destino. Homens são usados, profetas, mestres. Mas a sua fé não pode estar ancorada a coisas e nem a homens, amém? A sua fé precisa estar totalmente na pessoa do Senhor. Eu sei que se eu declarar cura sobre a vida do meu filho, ele vai ser curado. Mas e se não acontecer, pastor? Eu vou orar de novo, até que algo aconteça. Porque nós que caminhamos com Deus, a gente nunca perde. Então repita comigo, nós que somos a igreja, nunca perdemos. Porque embora você talvez ore 1, 2, 3 vezes e não veja alguma coisa acontecer, Deus está ensinando alguma coisa para nós. Aleluia. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Aleluia. Agora, sim, eu e você, sim, eu creio nisso, que nós devemos, através das nossas vidas, apressar a volta do Senhor. Viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas tem algo muito importante, é que nós não podemos nos mover da maneira que nós achamos que devemos. Nós temos que nos mover quando vem o sinal do céu. Deus, eu devo fazer isso? Fala ao meu coração. Será que é momento de eu dar esse passo? Deus, eu estou pensando em fazer tal coisa, será que é o momento certo? Tem alguém aqui comigo? Isso fala de total dependência no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que está entendendo aqui? Agora, voltando aqui, entendendo um pouco melhor esse texto. Quando você vive e anda na terra sob os sinais do céu, e é isso que eu e você precisamos, amém? Andar na terra sob os sinais do céu. Você desfruta de proteção. Aleluia. Então repita assim comigo, eu desfruto de proteção. Ali no versículo 15 e 16 diz assim, a nuvem o cobriu desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo. Ali no 16 diz que a proteção 24 horas, e era assim que acontecia sempre ali com eles. De dia a nuvem o cobria, protegia do sol, e de noite tinha a aparência de fogo, proteção do frio e das feras da noite. Noite e dia existia proteção para aquele povo que estava ali. Você desfruta de proteção quando você se movimenta, quando você caminha sob os sinais do céu. Gente, se eu estou compartilhando isso aqui, é porque sim, existe um grande número na igreja que ainda não se submeteu ao senhorio do Senhor e não tem a palavra de Deus como manual para a vida. Essa é uma verdade, gente. E quando eu vou falando, eu ministrei isso ontem ainda, um pedacinho do que eu tinha compartilhado lá. A gente não pode correr o risco de nos tornarmos pessoas religiosas. Amém? Porque Deus nos livre de nos tornarmos religiosos. Aquela canção que nós temos cantado aqui, né, é uma confissão que nós podemos fazer. O entendimento que Deus não nos deve nada. Eu não vou até Deus porque Ele me deve algo e eu estou em busca desse algo. Eu não me chego até Deus só porque Ele pode me dar alguma coisa. Mas eu vivo para Deus porque Ele é Deus. Porque Ele é o meu Criador. E não tem como eu me desconectar da fonte que me mantém firme e vivo. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, quando nós caminhamos sob as direções que o céu dá, os sinais dos céus, eu e você desfrutamos de proteção. E isso é muito importante. Deus é Deus e Ele sempre protege os que andam debaixo da sua nuvem, a nuvem de glória. Deixa eu falar uma coisa para você, eu e você precisamos estar sempre debaixo da nuvem de glória, porque essa nuvem vai trazer uma proteção para mim e para você. Eu e você caminhando debaixo da nuvem. Aleluia, aleluia. O tabernáculo tinha um grande objetivo naquele tempo. Historicamente isso não aconteceu mais, e quando esse texto está falando lá do início,
Não quando o tabernáculo foi totalmente construído no Monte Moriá. Não é, mas era lá quando Moisés, eles estendiam a tenda e tinham um grande objetivo das pessoas terem um encontro com Deus ali. Mas era lindo de ver que eles se movimentavam quando viam o sinal do céu. É lindo entender, temos que nos mover, temos que ir para frente. Ok, nós vamos, porque o céu falou, não porque eu disse. Não porque minha alma disse, mas é porque o Senhor disse. E eu sei que se eu decidir por mim mesmo, talvez eu vou estar desprotegido. Então, quando eu tomo as minhas decisões baseado no que o céu está falando, existe proteção para a minha vida e para a sua vida. Amém? Salmos 23, versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e tua vara e teu cajado me protegem, me consolam. Aleluia! Então, queridos, a Bíblia vai dizer que aqueles que estão em Cristo, o inimigo não toca, sim ou não? Sim ou não? Tá, mas o grande dilema é, o que é estar em Cristo? É muito mais profundo do que talvez você já possa imaginar. Ok, eu fui para o culto, eu aceitei Jesus e agora eu vou para a igreja. Estar em Cristo é muito mais profundo do que isso. E uma das características de alguém que está em Cristo é: ele vive, ele caminha, ele faz todas as coisas por um sinal que vem do céu. Amém? Amém? E o Senhor, Ele sempre vai estar falando com você se você se conecta com Ele. É através de pessoas, é através da palavra dEle, é através de homens que são levantados para cuidar de você, e isso vai trazer uma proteção para a sua vida. Aleluia! Então sabe quem que pode proteger eu e você? É o céu. Aleluia! Quando nós andamos sobre os sinais dos céus, nós somos protegidos. Aleluia, louvado seja Deus. Anote aí, segundo ponto muito importante. Se nós andarmos segundo os sinais dos céus, nós vamos receber orientação. Isso aqui é bem didático. Se nós dependermos do Senhor e nós seguimos os sinais que vêm do céu, nós receberemos orientação. Ali no versículo 17 e no 22, diz lá que sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali eles acampavam. O povo só andava quando a nuvem de Deus dava a orientação. Quem anda na nuvem de Deus não pode ficar para trás da nuvem, mas ele anda na frente da nuvem, amém? Então, se você segue os sinais dos céus, você recebe orientação. Amém? E como nós precisamos de orientação nas nossas vidas, sim ou não? Nossa, nos diálogos, nas conversas, muitas pessoas conversam conosco, falam: puxa vida, acabei vivendo isso, experimentando isso, e não precisava ter sido assim. Agora a gente precisa compreender algo aqui nessa noite. Que eu preciso me mover por aquilo que o céu traz como sinal. Paulo não falou à toa pensar nas coisas que são do alto. A gente precisa estar conectado com os céus todo o tempo. Amém? Amém? E eu sei que quem está desenvolvendo seu sacerdócio tem um tempo e uma vida com Jesus, o Senhor vai trazer os sinais e vai trazer orientação e vai trazer proteção. Aleluia! Aleluia! A gente precisa aprender esses princípios e o que eles viveram aqui. Eu desejo estar sempre debaixo da nuvem de glória. Como diz lá o amigo Luiz Hermine, né? Eu já quero estar dentro da nuvem, não quero nem estar debaixo, nem do lado, quero estar lá dentro da nuvem, nunca mais sair. Viver para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Amém? É um ambiente onde eu recebo proteção, é um ambiente onde eu recebo orientação, aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus, amigos. Um homem e uma mulher de Deus não tem um guru, alguém que liga toda hora e pergunta todas as coisas para trazer uma orientação. Nós, como liderança, ajudamos muitas pessoas, discipulamos muitas pessoas.
Mas vai ter um determinado momento da sua vida, talvez, que você vai estar num deserto. Talvez ter um momento que você vai estar num vale. E aí? Como é que vai ser? Eu sei que se você ter fé no seu coração, você clamar para o Senhor, Ele trará um sinal. E sinais que vêm do céu trazem proteção e orientação. Quando eu tenho uma orientação, eu sei o que eu devo fazer. E isso automaticamente trará uma proteção para a minha vida. Aleluia! Aleluia! E é isso que o Senhor deseja, que eu e você tenhamos proteção e orientação. Ali no versículo 22 diz: quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, eles partiam. Então, do contrário, fica sem proteção e sem orientação, gente. Se Deus falar 2 dias, serão 2 dias. Se Deus falar um mês, precisa ser um mês. Se Deus falar 40 anos de deserto, serão 40 anos de deserto. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. É a Bíblia. Agora, uma coisa eu garanto para você. Se você tem um coração disposto a receber e ensinável, eu tenho certeza que Deus não quer te manter uma vida toda aí vivendo num deserto, não. O povo ficou 40. Meu Deus do céu. É tempo. Uns ficam 1 ano, deserto para um é 2 meses, 3 meses, 1 ano. Tem famílias que já viveram desertos 100, 200 anos, 300 anos. Maldições geracionais que assolaram famílias, eles nunca tiveram tempo de viver algo no Senhor. Mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso, amém? O que eu e você precisamos nessa noite entender que a gente não pode ser orgulhoso e prepotente, mas humildes e simples, de entender o que Deus quer falar no nosso coração. O problema é que tem muito crente teimoso, gente. Tem muito cristão teimoso. Então acorde lá no teu momento secreto, comece a falar com o Senhor. Senhor, eu preciso ser confrontado, eu preciso ser pastoreado. Use até meus pastores, usa líderes, usa a sua palavra para me confrontar e me ensinar aquilo que eu não aprendi ainda. Tenhamos um coração ensinável, gente. Aleluia, aleluia. Com certeza, eu tenho certeza que alguém que tem um coração ensinável vai aprender muito mais rápido de alguém que não tem um coração ensinável. Isso fala de passar por um tempo de deserto muito mais curto do que a pessoa que não tem um coração ensinável. Salmos 23, versículo 2: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Isso fala aqui de proteção e de orientação. Aleluia. Agora um terceiro ponto bem importante que a gente consegue extrair desse texto e dessa história, tudo o que aconteceu através dos israelitas ali no deserto. Se você andar sobre essa terra, seguindo os sinais dos céus, você aprende a se adaptar ao tempo de Deus. Aleluia! Eu e você aprendemos a nos adaptar ao tempo de Deus. Versículo 19 e 22 diz assim: quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo. Lá no 22 diz: quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Então entenda, não é Deus que se adapta ao meu tempo, mas sou eu que me adapto ao tempo do Senhor. Aleluia! Eles não se moviam daquele lugar se não tivesse um sinal do céu. Fiquem 1 semana, fiquem 1 mês, fiquem 2, eles ficavam, eles só levantavam o acampamento depois que viam o sinal do céu que eles deveriam partir. Então entendam algo, eu e você que nos adaptamos ao tempo do Senhor, ao tempo de Deus. Não é Deus que tem que se adaptar às minhas vontades e ao meu tempo, porque Ele não nos deve nada. E a gente precisa aprender com Jesus, que é o modelo, alguém que veio e viveu para cumprir o seu propósito.
que era viver a vontade de Deus e não a dele. Então, nas nossas vidas, é a vontade de Deus que precisa ser o maior objetivo das nossas vidas, cumprir a vontade de Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a nossa é completamente conduzida e controlada pelas nossas emoções, pelo nosso coração. E o nosso coração é enganoso. E a gente acha que sabe de todas as coisas e acha que sabe o que é bom para nós. Mas a verdade é que a gente não sabe nada sem o Espírito Santo dentro de nós. Porque a minha alma me leva a entender e a caminhar da maneira que a terra ensina. Mas eu e você somos seres eternos. A gente foi criado para a eternidade. A gente foi criado para algumas coisas, gente. Entenda, você foi criado para adorar a Deus, você foi criado para a eternidade, você foi criado para servir, você foi criado para adorar Ele, você foi criado para obedecer às leis do Senhor. Guarde esses 5 pontos importantíssimos. Meu Deus, por que Deus me criou? Está aí, gente. A Bíblia fala isso de Gênesis e Apocalipse. Eu fui criado para obedecer a palavra, eu fui criado para servir ao próximo, eu fui criado para obedecer ao Senhor, eu fui criado para amar as pessoas. Aleluia! Louvado seja Deus! Então entenda, existe um grande propósito em tudo isso. E se você caminha dessa maneira, Deus vai olhar para você e falar, está ali, uma mulher digna da minha confiança. É esse tipo de gente que eu vou usar. Que me adora, que me obedece, que me ama. E que não vive uma vida da maneira que acha que deve viver, mas ela segue os meus sinais. É alguém responsável. Alguém que segue os sinais do céu é alguém responsável com o reino. Porque o coração do homem é completamente egoísta, cheio de orgulho, prepotente, arrogante. Mas quando o Espírito Santo age nas nossas vidas, alguém cheio do Espírito Santo, que escuta os sinais dos céus, sabe o que acontece? Você vai estar no lugar onde você deveria estar, no tempo que você deveria estar, fazendo aquilo que você deveria fazer. Ou muitas vezes você vai estar num ambiente, num lugar, ainda não fazendo talvez algo que você gostaria. Mas nos tempos certos, Deus vai te levar para esse ambiente, para esse lugar, porque você aprendeu com o céu. Aleluia! Estão conseguindo receber isso, gente? Estão conseguindo transmitir isso? Glória a Deus! Então eu e você, que temos que se adaptar ao tempo de Deus. Eu sempre repito isso, uma das coisas mais difíceis é esperar, sim ou não? Esperar é complicado, gente. Esperar qualquer fila, qualquer coisa, você já fica meio... Ninguém gosta de esperar. Mas não tem saída. A gente precisa se submeter ao tempo do Senhor, às estações do Senhor. E a gente não precisa e não pode apressar as coisas nas nossas vidas. Amém? Amém? Aleluia? Então vamos nos submeter à vontade de Deus, sabe? É se jogar no rio de águas vivas. Deixar Ele conduzir eu e você para onde Ele deseja. Amém? Isso fala de uma vida leve com o Senhor. Aleluia. Entendendo que o que vale, o que é mais importante é agradar o coração do Senhor. E entenda algo, gente, vocês não vão agradar o coração do Senhor quando vocês fazem 1 milhão de coisas para Deus. É ter a simplicidade, a humildade e o discernimento suficiente para entender que é tempo muitas vezes de você estar aos pés do Senhor e não fazendo as coisas para o Senhor. Pessoas que andam segundo os sinais do céu. E vai chegar um tempo que Deus vai falar, agora se levante, enxugue as lágrimas e vá fazer as coisas para mim. Isso é o reino de Deus. Isso traz orientação, segurança, proteção para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aqueles que caminham segundo os sinais dos céus encontram descanso. Repita comigo, descanso. Ali no versículo 18 diz, conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Então entenda, enquanto estamos debaixo da nuvem de Deus, sempre haverá tempo para descanso e refrigério em nossa caminhada de vida. Aleluia!
Vou repetir, enquanto estamos debaixo da nuvem de Deus, sempre haverá tempo para descanso e refrigério em nossa caminhada da vida. Veja o convite de Jesus. Mateus 11, 28 e 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Então, se eu e você caminhamos sob os sinais dos céus, nós vamos encontrar descanso. E isso aqui é muito importante, porque o descanso a gente vai precisar sempre, gente. A gente vai fazer, e Deus vai usar, e vai ser coisas tremendas acontecendo através das nossas vidas. Mas sempre vai existir um tempo que a gente precisa encontrar descanso. Porque viver no reino de Deus não é um sinal de facilidade. Agora eu faço parte do reino de Deus, eu estou com Cristo, eu fui transportado do império das trevas, agora eu vivo no reino do Filho do seu amor, agora todas as coisas. Sim, você é um guerreiro, mas nunca Deus nem Jesus falou que nós teríamos facilidades. Mas uma coisa é certa, Ele nos garantiu algumas coisas. No seu tempo, na sua jornada, você vai encontrar descanso. Na sua jornada, se você seguir o céu, você vai encontrar proteção, segurança, orientação. E quando a gente vai ler lá em Apocalipse, a gente vê que aqueles que estão com Cristo vencerão junto com Ele. Então uma coisa Ele nos garantiu, a vitória é certa dos filhos de Deus e da igreja. Mas viver essa jornada de fé, ela tem muitos obstáculos, desafios, vales. E a gente precisa aprender algo aqui nessa noite com a palavra de Deus. Eu preciso me mover, eu preciso conduzir a minha vida segundo os sinais que os céus dão. E eu não estou falando coisas complexas aqui não. Talvez você está assistindo em casa, você aqui em algum momento, você sabe que foi um sinal do céu para a sua vida, e você não teve fé suficiente para obedecer. Esse é o problema. O problema não é, eu não consigo ouvir a voz de Deus e nem receber um sinal. Não é o maior problema isso. É a falta de fé. É a falta de fé. Porque Deus, Ele usa até ímpio para falar com você. Deus usa qualquer coisa para falar com você. O problema é, você não está conectado com o Senhor, não tem discernimento e a fé suficiente para saber, esse é um sinal do céu para mim. Tem alguém aqui comigo? Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, quando vem orientações dos céus, a orientação que vem do Senhor, quase sempre ela vem para trazer proteção para você. E aí você tem que escolher algo. Eu prefiro seguir o céu, estar protegido, ou eu prefiro não seguir um sinal do céu, talvez, e obter algumas coisas que eu tanto desejo? Será que vale a pena arriscar? É claro que não vale a pena arriscar, porque eu e você precisamos viver segundo a vontade de Deus, porque as coisas precisam acontecer no tempo dele. Todas as coisas, na minha vida, na sua vida, aqui na igreja, todas as coisas eu tenho compartilhado, nós temos um projeto, e tudo está acontecendo da maneira que o Espírito Santo já havia falado, e está sendo assim. E a gente nunca vai apressar nada, porque nada nos pertence, tudo pertence a Deus. A nossa vida, essa igreja, essa estrutura, os instrumentos, a nossa vida pertence a Ele, gente. A nossa casa, os nossos filhos, a nossa empresa, tudo pertence ao Senhor. Nós fomos criados pelo Deus soberano que controla, domina sobre todas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Então não tem outra maneira, se eu sou criatura, Deus me criou e me colocou nessa terra com um objetivo. Eu preciso seguir as coordenadas do céu. E graças a Deus que essas coordenadas não dá bug, não dá problema e não nos leva para lugares complicados e difíceis, para becos sem saídas. Nos leva para um lugar de direção, de proteção, de cuidado, de refrigério, de descanso, de favor do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia! Essa é a beleza do Evangelho. No momento que você está escalando talvez uma grande montanha, você encontra paz, refrigério,
descanso, porque o príncipe da paz está com você. Aleluia! Essa é a beleza do Evangelho. Nos dias mais difíceis nós encontramos descanso, porque nós estamos com aquele que falou: tomai meu jugo que é leve e suave. É interessante que ele fala: tomai de mim meu jugo que é leve e suave. Na sequência, aprendei de mim que sou manso e humilde. Sabe quem que não se submete e não troca de jugo com Jesus? Os soberbos e os arrogantes, os amantes de si mesmos. Aqueles que são humildes de coração são aqueles que se submetem à vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Não é o que estou falando, é a Bíblia que está falando, é Jesus que falou isso. Humilde, manso e humilde de coração. Aleluia. Para você seguir os sinais dos céus, você precisa ser humilde. Ter muita fé e ser humilde. Porque é uma loucura tudo que a gente vive. Crer num Deus que a gente não pode tocar. Mas graças a Deus que a gente pode sentir. Basta um coração humilde, um clamor. Um louvor que é levantado, um altar de adoração que é levantado no seu lar, você começa a sentir a presença de Deus. Graças a Deus por isso, gente. Que o Espírito Santo coloque no seu coração uma paixão, um amor pela presença de Deus. Pela presença de Deus. São dias que a igreja vai ser tocada e Deus vai gerar um quebrantamento novamente pela presença de Deus. Sabe, gente, Deus tem falado muito isso esses dias. Eu acordei pela manhã, eu tinha voltado da academia e ali eu estava lendo algo e falei, puxa, hoje eu vou postar algo. Mas eu estava escutando uma canção, eu não sou muito nostálgico, mas acabou que eu coloquei uma canção antiga e comecei a adorar o Senhor. Eu não tinha forças para escrever nada, cara. Só que Jesus é maravilhoso, que Ele é o amor da minha vida, que Ele é mais importante que minha filha, que a minha esposa, que os meus pais. Ele é mais importante que qualquer coisa na minha vida, e tudo que eu precisava eu já tenho, que é Jesus Cristo. Que o Espírito Santo invada teu ser, seu coração, que você possa a cada dia ter mais paixão por Jesus, paixão pela presença do Senhor. Ele é o nosso maior amor, gente. Quando você entra na nuvem de glória e você começa a viver esse ambiente, ele se torna teu sonho, teu principal objetivo de vida, gente. Não são as coisas, mas são Jesus. Conhecer cada vez mais a pessoa de Jesus. Deixa eu falar, Jesus é mais importante que a sua dor. Jesus é mais importante que o maior problema que você está enfrentando. Jesus é mais importante que qualquer coisa na sua vida. Aleluia, aleluia, Ele é a pessoa mais importante que nós temos. Ele é suficiente, Ele precisa ser suficiente, amém? Amém? A gente precisa viver nesse ambiente onde Jesus é suficiente. Aleluia, aleluia. Porque, gente, é isso que esses textos estão nos ensinando. Parece tudo muito desenhado e muito lindo. Deus fala, eu saio. Deus fala que eu tenho que ficar, eu fico. Você acha que essas pessoas eles estão no deserto, gente? É um ambiente completamente complexo e complicado. Mas eles seguiam os sinais dos céus porque eles precisavam de orientação. Eles seguiam os sinais dos céus porque eles precisavam de proteção, porque era um ambiente terrível, ruim, complicado, infértil para muitas coisas. E assim muitas vezes as nossas vidas. Você não consegue ver a luz no fim do túnel. É ou não é? Naturalmente falando. Mas quando você abre as Escrituras, quando você fala com o Senhor, Ele se torna a sua esperança. Você não precisa de uma luz no fim do túnel. Você precisa da luz que brilha, da estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele é tudo que nós precisamos. Aleluia. Eu creio, queridos, que essa igreja, essa casa, ela vai
viver um tempo diferente nos próximos dias. Uma paixão por Jesus, uma fé que não se abala quando está pelos vales, nas montanhas, nos desertos. Alguém que ainda que possa estar passando os piores dias da sua vida, os piores dias da sua vida, permanecerá fiel ao Senhor e seguirá os sinais dos céus. Aleluia! Louvado seja Deus, eu creio muito isso no meu coração. Então, queridos, enquanto nós estamos debaixo da nuvem de Deus, sempre haverá tempo para descanso e refrigério na nossa caminhada, amém? Gente, servir a Cristo é maravilhoso. Estar com o Senhor é maravilhoso. Tem gente aí que tem muitos desafios, já estão tanto tempo na caminhada com Cristo, né, Lusa? Tantas coisas que vocês já fizeram, você, o João. Mas é leve, é suave, é prazeroso, é maravilhoso. Talvez você pense, puxa vida, meu Deus, o pastor deve estar cansado, sobrecarregado. É um grande desafio, mas é maravilhoso. Você se submeter à vontade de Deus e fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, no tempo que Ele queria que você fizesse. É maravilhoso, é prazeroso. Aleluia. E o que torna tudo isso maravilhoso é porque a gente recebe proteção, cuidado, orientação. Aleluia. Aleluia. Já está chegando no finalzinho aqui. Anote aí um quinto ponto muito importante. Se você caminha sob os sinais dos céus para a sua vida, você cumpre o seu chamado. Aleluia. O que é chamado, gente? Existe uma mistura bem grande de chamado, vocação, habilidade. Chamado é bem simples. É quando de uma maneira sobrenatural Deus vai ao teu encontro e te chama. Isso é o chamado. Agora, normalmente essa pessoa ela se colocou nesse lugar, perto do Senhor, perto de homens que amam ao Senhor mais do que essa pessoa, se submetendo, servindo, amando as pessoas. De repente Deus vem e te chama e coloca dentro do seu coração uma chama que queima e nunca mais se apagará. Isso é chamado. É importante falar isso, porque talvez alguém tenha algumas pessoas que ainda não foram chamadas para algo específico. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu sei que tem várias pessoas que já foram chamadas aqui. É uma chama que queima e jamais se apaga, né? É tremendo. Então, se você segue os sinais dos céus para caminhar nessa terra, você cumpre seu chamado. Ali no versículo 23 diz: conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens, anunciadas por Moisés. É lindo ver isso, eles cumprindo o chamado deles. Então, debaixo da nuvem de Deus, temos prazer, alegria, paz em servir a Deus. Amém, gente? Tem alguém que serve a Deus aí sem alegria? Pelo amor de Deus, vou orar por você. Quer no deserto, quer no palácio, nosso prazer está em ser um servo de Deus, em servi-lo sem murmuração, sem obrigação, mas com alegria e prazer, gente. Talvez você que está aqui, você que está em casa, pode estar servindo de uma forma errada, não sincera. Sempre falo isso, que a gente precisa ser sincero e verdadeiro. Agora, talvez você pode ser alguém que está servindo de uma forma sincera, todavia, porém, talvez esteja sinceramente servindo a pessoa errada. O que eu quero falar é que eu e você precisamos servir apenas a Deus, amém? Óbvio, quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo a Deus. Mas só existe um Deus nas nossas vidas, amém? Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 1, 9, diz assim, capítulo 1, versículo 9: se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Lucas 12, 35 diz: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Então talvez você passou por experiências, dores, problemas, crises,
E tudo isso, Deus quer usar não só para te fazer uma pessoa melhor, mas para você ajudar outras pessoas, aleluia. Essa é a temática, principalmente a do Silce, curados para curar, libertos para libertar. Você foi feito para servir, gente. Existe um sentido maior do que apenas existir, aleluia. Aleluia. Deus te fez com o propósito de servir. E essa igreja é um lugar exato, perfeito para você servir a Deus e as pessoas, amém? Então, se você tem dúvida do seu chamado, você não sabe o que Deus tem para a sua vida, te faça um convite. Fica aqui a deixa lá do aviso, né? Sirva as pessoas. Sirva na casa de Deus, sirva ao próximo. E quando eu falo servir, não apenas aqui na igreja e nessas frentes. Cumpra a palavra de Deus sendo suporte para o seu irmão. Suportai-vos uns aos outros. Suportar não é suportar as chatices de alguém, aguentar as chatices de alguém. É ser suporte. Meu irmão, o que você está enfrentando? Ah, não é luta? Não, é só um negócio que eu preciso fazer em casa e não consegui ainda. Vamos dar um jeito, vamos se ajudar, cara. Isso é ser suporte. Como é que está a tua semana? Como é que está o seu filho? O que aconteceu? Eu posso te ajudar de alguma coisa? Suportai-vos uns aos outros. Eu e você precisamos ser suportes uns dos outros. O jugo é de cada um carrega o seu. E em nome de Jesus, já trocou com Jesus, mas tem um jugo. Mas você não precisa caminhar sozinho, mas carregando um peso de 3 toneladas nas costas. Todos nós temos pessoas para ser um suporte para nós. Fala, irmão, deixa que eu vou te ajudar nessa luta, nessa caminhada, a gente está junto. Isso é o evangelho. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Tem tanta coisa que eu preciso organizar na minha casa, na minha vida. Nem fé direita eu estou tendo. Está tudo certo. Ainda assim você consegue ser suporte para alguém. Porque quem conduz a sua vida é o Espírito Santo, é Jesus. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe um segredo no evangelho. E a religião, ela não suporta ouvir isso. Porque a religião te impõe um conjunto de normas e de regras para você se santificar. E aí, a religião muitas vezes é alguém que ministra, fala que você tem que ir lá e consagrar teu instrumento, e seguir um monte de regras. Não, você precisa se santificar, você precisa santificar tudo, tua vida. Gente, no reino de Deus, é o Espírito Santo que nos santifica, nós nos separamos para Ele. Então mesmo talvez que, poxa, você não está nos melhores dias, talvez ainda você não é alguém com uma fé inabalável, mas se você ter pelo menos um pouquinho de fé, e dar um passo até Jesus, e se submeter a Ele, você vai viver grandes coisas, e você vai conseguir servir, você vai conseguir ser suporte, você vai conseguir viver coisas maravilhosas. Por quê? Porque você está sendo humilde e manso, você está se submetendo, ainda que você saiba que talvez você não consiga. Mas você se separa. Deus, eu estou aqui, eu sou isso aqui. Eu trato mal as pessoas, eu falo alto, eu não tenho paciência, eu não consigo não brigar com a minha mulher, eu não consigo não brigar com o meu esposo, eu faço as coisas mal feitas, eu não suporto olhar para o meu chefe, mas eu estou aqui, Jesus. Eu por mim mesmo eu não consigo fazer nada, mas eu sei que o Senhor pode operar em mim. Eu sei que o Espírito Santo, que é uma pessoa, pode vir até mim e começar a se relacionar comigo e me santificar. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Isso é evangelho, gente. Não é um mundo de fantasias, mas esse é o mundo real da igreja. Jesus Cristo, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele está vivo. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele deseja que você se aproxime dEle, se relacione com Ele. E quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, mais cheio dEle você vai estar. Você fará coisas que jamais imaginou. Ele vai usar a sua vida para você vai viver coisas grandiosas. Isso não é uma profecia, eu não estou profetizando, eu estou só falando o que a Bíblia diz. Aleluia, aleluia. Homens e mulheres
que caminham nessa terra segundo os sinais dos céus. Santo é teu nome, Senhor. Deus te fez com o propósito de servir. Aleluia, aleluia, aleluia. Como consequência desse estilo de vida, que você possa, em nome de Jesus, você que está aqui na sua casa, receba essa promessa de Deus para a sua vida, a vida da sua família e de todos os seus. Salmo 23, versículo 6. Sei que a bondade, a fidelidade me acompanharão, aleluia, todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Receba isso no seu coração, na sua casa. Essa é a palavra de Deus para a igreja, para as nossas vidas, em nome de Jesus. A bondade, a fidelidade te acompanharão todos os dias da sua vida, queridos. Aleluia, louvado seja Deus. Quando você se move na terra sob os sinais dos céus, você desfruta de proteção, de orientação, de adaptação, de descanso e de ministério. Quando eu e você nos submetemos ao céu, a gente vai viver isso aqui. Eu estou dizendo que vocês não vão ter problemas? Não, não estou falando isso. O próprio Deus, ele não se contradiz naquilo que ele falou na Bíblia. Mas em meio ao caos, nós estaremos protegidos. E sabe o que mais estará protegido? Se você seguir os sinais dos céus, ele te protege como um todo, mas principalmente a sua mente e o seu coração. Porque as lutas que nós mais travamos estão na mente. E o próprio Deus, ele traz o antídoto para isso. Pensai nas coisas que são do alto. Aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia. Você também não deseja, a partir de hoje, andar debaixo dessa nuvem, gente? A nuvem de glória. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, estou na minha conclusão. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Vocês entendem que tudo que Deus faz em nós não é para parar em nós, gente? Aleluia, aleluia. Então o que de Deus você recebe, repasse isso para os outros em amor, amém? Guarde isso sempre em amor. Gálatas 6, versículo 2, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. É desejo do Senhor que eu e você venhamos levar os fardos uns dos outros. Isso é ser igreja, gente. Aleluia, aleluia. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Hoje é uma noite aqui para eu e você sair talvez daqui para dar passos, esses passos em direção a um futuro melhor, amém? Alguém quer ter um futuro melhor? Um futuro extraordinário, um futuro melhor? Chamar o time da música, pode vir aqui. Está quando eu e você andarmos nessa terra, sobre os sinais que os céus vão trazer para mim e para você, amém? Um mau hábito pode ser ou não um pecado, todavia ele é sempre maléfico. A sua vida física, emocional, espiritual e natural, que se não tratado poderá se tornar um vício, uma dependência, um pecado e seus efeitos sempre serão destruidores. 1 Tessalonicenses 4,7 diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Aleluia! Deus não nos chamou para a impureza, ou seja, Deus não chamou para a gente viver impuro, de uma maneira incorreta, que desagrada o coração dele, mas ele nos chamou para a pureza. Aleluia! Eu e você fazemos parte da noiva de Cristo, eu e você fazemos parte da igreja do Senhor. E a nossa esperança está que Jesus Cristo vai voltar, amém? Essa é a nossa esperança, gente. Essa é a nossa esperança, em nome de Jesus. Mas ele não vai vir encontrar e buscar qualquer noiva. Mas é uma noiva pura, santa, sem máculas. Aleluia. Então, essa é uma noite que eu sei que o Espírito Santo vai falar com cada um que está aqui.
Eu sei que o Senhor já foi falando no momento dessa palavra, do momento que a gente foi lendo esse texto, o Senhor começou já a falar no seu coração. Queridos, embora nós estamos vivendo nessa terra, o cosmos, esse tempo, o próprio Deus estabeleceu a maneira que eu e você deveríamos viver. Aqueles que fazem parte do reino de Deus, existe um código, existe uma maneira de caminhar aqui nessa terra. Ou você caminha seguindo os sinais dos céus, ou você vai padecer e se envolver com os problemas dessa terra, e você não vai viver o seu destino profético, você não vai conseguir viver aquilo que Deus te chamou para viver. Nós não temos saída, ou nós vivemos segundo o que o céu está falando, ou, queridos, se eu e você não tivermos o discernimento suficiente para ouvir a voz de Deus e seguir o que o céu está falando, os dias que nós estamos vivendo, do que vai valer essa vida? Nós vivemos dias tão complicados, um caos instaurado na nossa nação, muito complicados, são dias difíceis, gente. Você olha as notícias, o nosso coração que teme a Deus mais se entristece, a cada dia. Mas infelizmente, essas pessoas que fazem o mal para a nossa nação, elas não conheceram o verdadeiro Jesus ainda. Eu entendo perfeitamente o papel da igreja. A igreja tem um papel fundamental e profético para esses dias. E eu e você somos a igreja de Cristo. E você tem uma escolha, você tem uma decisão. Eu entendo que uma boa parcela da sua decisão é o próprio Espírito Santo que toca o seu coração. Mas você tem a consciência suficiente para escolher se você vai seguir vivendo segundo os sinais terrenos, ou seguir vivendo e desenvolvendo uma vida, viver a tua jornada de fé pelos sinais que o céu dá, pelos sinais que o Senhor traz para a sua vida. Esse é um grande desafio, mas você não tem saída, queridos. Embora eu coloque duas situações para vocês, mas se você é um filho de Deus, se você é alguém que pertence ao reino de Deus, você precisa se mover pelo que o céu está falando. Homens e mulheres proféticos, eles se submetem a Deus e se movem pelo que o céu está falando. A nuvem de glória. Aleluia! Louvado seja Deus!